Oi meninas, vou fazer um videozinho rápido aqui pra vocês, só pra firmar alguns aspectos do documento que eu vou colocar no grupo. Amanhã nós não teremos app presencial, então eu vou colocar um documento com as orientações do que será feito nesse período, né, como que esse momento será utilizado. Mas eu gostaria de ressaltar algumas coisas. A Luana vai falar com os pais no início da reunião, depois eles vão para as salas e ela vai passar aqueles recadinhos de praxe, né? Por nome na rua, por horário de chegada, horário de saída, algumas normas. Isso não impede que vocês reforcem na sala esses comunicados e esses combinados. Só que a reunião de pais, ela é muito mais que isso. Esse é um aspecto necessário para a boa permanência da criança no espaço escolar em período integral. Mas o pai vem aqui querendo saber o que essa criança faz aqui o dia inteiro, o que essa criança aprendeu, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Os pais não estão preocupados com isso. O problema deles, vão ter que ouvir. Porque nós somos profissionais e nós sabemos que o nosso trabalho é esse. Então, nós vamos apresentar o nosso trabalho para os pais, para que as impressões deles não se reforcem, né? Se eles acham que aqui é um lugar onde a criança está, né? E que nós somos babás, como às vezes a gente vê falando, cabe a nós, nesse momento, provar para eles que eles estão diante de profissionais, pedagogas, professoras, que planejam, né, o dia a dia dessas crianças com intencionalidade e com profissionalismo. Então, tem todas as orientações para que a gente faça uma boa reunião com esses pais. Peço para vocês a colaboração, principalmente na turma da manhã. Não tem como a gente fazer a reunião de manhã. Atrapalha demais a rotina. Se nós tivéssemos um auditório, se nós tivéssemos uma outra sala, se nós tivéssemos um outro espaço, para que enquanto a reunião acontecesse, as crianças seguissem minimamente a rotina, mas não é o nosso caso, todo mundo conhece a estrutura da nossa escola. Então, infelizmente, eu preciso da colaboração de vocês para participarem dessa reunião na sexta-feira, pelo menos até às 16, que é o horário de atividade de vocês, e depois a turma da manhã fica em débito com uma hora, né, de atividade. A hora de atividade essa semana nós não teremos, na próxima semana eu já vou colocar o calendário das semanas que vai ter, não vai ter pra gente se organizar, mas é isso, preciso da colaboração de vocês. Nos sábados, a gente tinha colocado as reuniões aos sábados, não vai ser possível fazer, porque todo mundo sabe, a secretaria vai ter a jornada pedagógica, e esses sábados que nós íamos pagar pontos com reuniões de pais, foi transferido para esse momento de formação sem aula. Então, não tem como a gente fazer no sábado, a gente precisa se organizar dessa forma. As orientações estão aqui para que vocês leiam, mas é muito importante destacar a organização na hora de passar o portfólio, não deixar para a última hora. A gente tem uma limitação de material, então alguém vai trazer um notebook, alguém tem o cabo, alguém tem uma caixinha de som. Então a gente precisa já organizar tudo isso para que no dia as coisas aconteçam, tá? Para que o portfólio esteja passado e que todas as famílias tenham acesso ao trabalho que vocês realizaram ao longo do último bimestre. E algo muito importante também é o planejamento semanal, né? As férias já acabou, essa semana nós vamos aí retomar as coisas com calma, mas para a semana que vem a gente já precisa começar a visitar o nosso plano anual, o projeto Ótimos Saberes que está aí na pasta de vocês. O que falta, o que a gente vai fazer, a gente precisa se orientar. O segundo semestre, ele passa muito rápido. Então, não dá pra gente ir colocando, enchendo, né, entre aspas, linguiça ali no planejamento, porque a gente precisa dar conta de um monte de coisa. Então, é importante que a gente já comece a trabalhar aspectos desses projetos para que a gente consiga concluí-los de forma satisfatória. Os brinquedos novos que chegaram, os materiais que tem lá embaixo numerado, eu sempre vejo as salas usando, né? Mas muitas vezes usam no momento daquela brincadeira livre ali. Raramente eu vejo usando
num espaço estético, num espaço exploratório, com uma intencionalidade de fato, numa organização, que é o principal objetivo da aquisição e da organização deles. Nós temos tecidos novos, tecidos mais grossos, não aqueles fininhos, né? Então é um tecido, se você for oferecer alguma coisa para a criança manipular, não vai sujar tanto o chão. É um tecido com uma cor mais forte que delimita o espaço da criança interagir. É importante que esse espaço estético, espaço exploratório, não seja um só, que a gente consiga, ou ele seja maior, para que as crianças não fiquem uma em cima da outra, brigando pelo material, para que elas tenham a oportunidade de explorar ele de forma tranquila. Porque o objetivo é que seja uma situação tranquila, saudável, não caótica, né? Então, o modo que a gente organiza esse espaço, ele conta muito para o sucesso da atividade e da exploração do resultado da atividade, tá? Lá embaixo nós temos a apostila. Eu não tenho ideia do que eu faço. Vai lá, olha, vê o que mais se encaixa com a sua sala, o que essa sala quer, o que essa criança está gostando de fazer, o que é importante para ela explorar. É uma sala que gosta de boneca, é uma sala que gosta de panelinha. O que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar só o que eles gostam, mas é importante, né, a gente trabalhar também com o que vem deles, com o que é o interesse deles. Porque, obviamente, e aí a partir desse elemento que eles gostam, a gente coloca outros elementos que vai ampliar o repertório deles, né? Então é isso, mas a gente vai ter um momento no app presencial para a gente estar trabalhando isso de uma forma mais específica, mas eu não poderia deixar de dar esse recadinho para vocês antes do planejamento da semana que vem, porque a gente precisa de um pouco mais de intencionalidade nesse momento, para que a gente consiga concluir os nossos prazos, sem correria, sem desespero, e entregar as demandas até o final do ano de forma tranquila, tá? Que mais? A gente tem que pensar que o semestre ele termina com relatório e ele começa com relatório. O nosso relatório do segundo semestre começou hoje. Você já marcou aí nas suas anotações? Como que essa criança retornou hoje? A criança que você faz o relatório? Como ela retornou hoje? Se ela retornou bem? Se ela teve alguma mudança de comportamento? Se ela teve alguma dificuldade em estar no ambiente escolar? Então, a gente precisa ir anotando, prestando atenção. Não adianta a gente correr lá no último dia e falar assim, essa semana ele faltou e eu não consegui fazer a mini história. A mini história do relatório do segundo semestre, ela pode ser feita de hoje até o dia do relatório ser entregue, né? Todos os dias a gente precisa ter esse olhar atento. Todos os dias é dias de observar. Não é só lá no dia que coloca para entregar o relatório que a gente vai começar a puxar na memória o que essa criança fez, tá bom? Então, é isso. Vou colocar para vocês aqui as orientações no texto. Eu peço para que vocês encarecidamente leiam com bastante atenção e qualquer dúvida a gente conversa, tá bom? Obrigada e até mais.